Fala tropa, mais um vídeo aqui. Dessa vez, acho que vai ser um vídeo curtinho, só pra gente conversar também mais uma vez, falando sobre os Piratas Rocks. 領域展開無料空襲おめえの怒り全部消してやる。糸は簡単に切れない。どうする？俺が本物の渦巻きナルトだってばよ。Para falar um pouco sobre como a tripulação dos Piratas Rocks se formou a partir do Dave Back Fight, né? Porque muita gente deve se lembrar que no Dave Back Fight, quem não pulou o arco, né? No arco do Fox, era uma série de jogos, de desafios diversificados, não necessariamente envolvendo batalhas, mas que muitas vezes era utilizado da força para trapaça, né? E que isso permitia você fazer apostas para trocar membros, para ganhar outras coisas, pegar riquezas dos outros piratas, navios, tudo, tá ligado? E como isso poderia ter feito os Piratas Rocks se formar? Não como, mas de que forma, exatamente? Porque até onde eu me recordo, é um acordo a questão do que vai ser apostado. Os dois lados têm que concordar e o jogo também. Se eu não me engano, ou os dois lados têm que concordar com o jogo que foi decidido, ou cada um propõe um jogo diferente e aí vai ter dois jogos, ou três, tá ligado? Um sugerido por um, outro por outro e tal. Mas se eu não me engano tem que ser acordado, porque até onde eu me recordo todos os jogos foram o Fox que sugeriu e os Piratas de Mugiwara só aceitaram, né? E aí, tendo isso em mente, percebe que, ou ainda é uma incógnita, né? A gente sabe que o Barba Branca começou como um novato dentro de outra tripulação. Então, poderia ser uma tripulação de certo renome, que tinha confiança para apostar o Barba Branca, que eles mesmos dizem no flashback do Barba Branca antes de morrer, isso lá em Marineford, que eu na verdade não lembro nem se isso é só exclusivo do anime ou se isso tem no mangá. Eu não me recordo agora. Que os saques deles eram graças ao Barba Branca. Então o Barba Branca já era um monstro desde sempre, né? Tinham confiança em fazer essa aposta de que iriam ganhar. Ou confiando que o próprio Barba Branca participaria, venceria e se salvaria da tripulação dos Piratas do Rocks, tá ligado? Ele chegou e fez, eu quero esse maluco aqui. Aí o Barba Branca fez. O capitão, né, fez, beleza, a gente aceita, vai ser tal coisa. Aí ou bota o Barba Branca pra participar, confiando que ele venceria, tá ligado? E aí eles ganhariam alguma coisa do Rocks. E aí a gente pensa, como eles estavam apostando membros da tripulação, será que teria a possibilidade do Rocks ter se colocado em jogo, tá ligado? Como contraposta, tipo, eu quero tal, se vocês ganharem, eu entro, fico subordinado a vocês. Ou ele deu outra coisa em troca, ele tava no Reverie. Eu não tive a impressão de que ele tinha invadido. Quer dizer, ele até tinha invadido, né? Ele tava com o Win lá. Mas é difícil saber de que forma, se foi uma invasão à força, tá ligado? Se foi uma infiltração, ou se ele tinha ido pra lá como um rei de algum território, deu uma escapulida e se encontrou com o Win de alguma forma. Então tem muita incógnita sobre isso. A questão do Dave Back Fight pode ser que seja falado também melhor no capítulo, mas a gente tem que ter isso em mente também. E em que momentos ele conseguiu todos de uma vez? Eu acho difícil ter sido todos de uma vez. Acho que foi se formando aos poucos. Ele provavelmente foi... Eu não sei também, é difícil saber se todos foram dessa forma. Então, tem muitas coisas que poderiam ter acontecido. Muitas apostas poderiam ter feito. Que tipo de jogo? O Rocks parece ser um cara que é muito confiante na própria força. Então, acredito que ele poderia ter sugerido diversas batalhas. Coisas que precisam de empenho físico, hack. Porque ele saberia que levaria vantagem. Mas outros personagens poderiam ter tentado sugerir algo diferente. Que tentasse compensar, tipo um jogo de estratégia, tá ligado? Só que aí o personagem do Rocks também pode ser extremamente inteligente, tá ligado? E aí daria novas vertentes, porque o Teach é estrategista. Ele pensa nos planos antes, tá ligado? E segue de acordo, se adapta às situações inesperadas. Se o Shebeck tivesse também essa maleabilidade entre força e estratégia, seria absurdo para ele no Dave Back Fight, porque independente da situação e dos jogos, ele bolaria artimanhas e até trapaças, que a gente viu que no Fox pode se trapacear e tudo mais, tá ligado? Não tem necessariamente, foi pego trapaceando, você perde automaticamente. Isso não existe, até porque eles são piratas. Você põe o jogo e tem que ganhar o jogo. Os meios não importam. Então, algo assim pode acontecer tranquilamente. Terem feito uma proposta de algum jogo, o Rocks ter passado perto de perder, coitado, ter trapaceado e ganhado, eu acho que é bem a cara dele também. E também não estaria errado, ele é um pirata, não precisa seguir as regras. E também o objetivo dele é pegar a galera que tava na aposta, tá ligado? Então, isso pode ter acontecido. E que provavelmente aconteceu, tá ligado? Questão de uso da força, batalhas. Algum desses personagens talvez possa ter sido subjugado à força. Não no sentido de foi encontrado lá, outro submete-me, outro te mata. Não.
mas no próprio Devil Back Fight, tá ligado? Uma arena de disputa. Vamos supor aqui, por exemplo, Barba Branca era muito confiante na força dele e a disputa foi um X1. Quem ganhasse levava, tá ligado? E, sei lá, o Chique, que não parece ser a cara dele, resolver as coisas com violência também, nem nada do tipo. Nem é tanto do Barba Branca, mas eu acho que o Chique pensaria em usar os punhos como última instância, tá ligado? Mas bolaria um negócio, uma armadilha de um jogo que usaria, sei lá, a mente, teria que ser perspicaz e tal, uma aposta assim, sei lá, achando que conseguiria enganar o Shebeck e conseguiria tirar vantagem em cima dele. E aí o tiro saiu pela culatra, tá ligado? Eu tô curioso pro capítulo por causa disso, porque se tá com a formação do Devil Back Fight, eu tenho interesse em ver mais da personalidade dos personagens, nessa época principalmente, e as motivações do porquê eles estarem junto do Shebeck, pra gente tentar entender melhor sobre como poderia ter funcionado essa disputa do Devil Back Fight. Porque pode acontecer muita coisa, e eles mesmos falam da Ilha dos Piratas, né? Que se reuniam os maiores criminosos por lá. Então, assim como o Teach foi pra Impel Down procurar os maiores criminosos, tá ligado? Os mais fortes pro bando dele, o Shebeck foi pra Hashinosu procurar os piores dos piores, tá ligado? Os mais fortes que tinham nos mares, que estavam reunidos ali. E aí a forma de fazer com que essa galera que não submeteria a ninguém, mesmo sendo mais fraco que outra pessoa, tá ligado? Preferiria morrer, é a partir do Devil Back Fight. Que ainda eu acho que deveria ter um pouco mais, talvez ainda tenha, um pouco mais de explicação do porquê tantos piratas, óbvio, além do entretenimento e tal, pra fazer com que eles respeitem as regras, tá ligado? Porque, por exemplo, se eles não... Eu acho que no arco do Fox deve falar alguma coisa. Depois eu vou olhar. Se falar, a gente joga aqui na edição, né? Não, meu mano Pedro? E aí a gente corrige, mas tipo, por que levar a respeitar essas regras, tá ligado? Ah, perderam pro Shebeck. Mas se eles teriam confiança de que, ele tá sozinho, a gente tá um grupo, a gente pode matar ele, e aí? Quem é que vai reivindicar o prêmio? Ninguém, tá ligado? Vai que algo assim aconteceu, tripulações foram dizimadas também, outros piratas já tentaram e aí, como eu falei, foram dizimados, deu merda, alguma coisa aconteceu e aí eles não fazem mais isso também, tá ligado? Se tornou uma regra intrínseca, tá ligado? Porque se você faz isso, você tá violando um acordo, teoricamente, não verbal, não firmado diretamente, entre todos aqueles criminosos que utilizam o Devil Back Fight. Então se você faz isso, ninguém mais vai confiar em algo que teoricamente criminosos não confiáveis confiariam, que é aquela palavra, tá ligado? Da honra do entretenimento e tal, do Devil Back Fight. E dá um a mais para os piratas, porque muitos piratas de One Piece parecem gangsters, parecem aventureiros e tal, e tipo, aqueles criminosos teriam um ponto de encontro, teriam um lugar de divertimento. Ou a gente vê em Piratas do Caribe, tá ligado? Várias vezes a gente vê a galera lá em Tortuga e tal, brincando, bebendo, se divertindo, e aí Hashinosu seria esse point. E eu acho isso muito massa, tá ligado? E é onde Jack Sparrow vai pra recrutar membros pra tripulação quando precisa, e é onde Shebeck foi pra recrutar membros da tripulação quando precisava, tá ligado? Então, Devil Back Fight tem muito potencial aí, o Oda pode fazer muita coisa, se aproveitando da personalidade de todos os personagens dos Piratas Rocks pra fazer das mais diversas atividades e desafios para cada um deles ter sido forçado a frequentar os Piratas do Rocks. Mas comentem aí o que vocês acharam sobre, se vocês acham que teve mais batalha, se foi mais força, se teve uma coisa diferente, se vocês imaginam um tipo de desafio específico que cada um pode ter feito ou participado e perdido, tá ligado? De que forma? Se acha que algum personagem por perder faria birra ou não, ficaria sem querer entrar. Bom, é isso, aguardem o próximo vídeo.